Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos voltando aí com mais uma aula do Seminário de Formação Católica, aula 79, o fim dos tempos e a Santa Igreja. Então nós tivemos aí algumas aulas. Vou pegar aqui. Nós tivemos algumas aulas sobre a Igreja. Nós falamos sobre a Sagrada Escritura, desde o início do Seminário de Formação Católica. Nós falamos sobre a Sagrada Tradição agora em outubro e começamos a falar da Igreja em 10 de novembro em diante. Começamos a falar da Santa Igreja. Meus irmãos, e hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos e a Igreja. Sejam todos bem-vindos, estou chegando aí, espero que estejam. No Instagram tá só a Marina e aqui no Facebook já tem uma galera. Boa noite, pessoal, amém. Beleza. Meus irmãos, existe um ramo na teologia católica que se chama escatologia, que é o estudo do fim. Ok? O ramo se chama escatologia. Eu amo estudar escatologia, tá? E existe dois ramos da escatologia: o ramo individual e o ramo universal, O fim individual, onde a gente estuda a morte, o julgamento, purgatório, céu e inferno. E nós vamos estudar aqui. E nós temos o fim em grupo. O fim em grupo é relacionado ao fim dos tempos, a volta de Jesus, a tribulação, os sinais. Então, todo o estudo do fim dos tempos, do retorno de Jesus, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e etc. Então, são dois ramos da escatologia. O ramo individual e o ramo grupal, vamos dizer assim, o ramo universal, tá? Nós vamos então falar aqui mais voltados ao ramo universal, Porque nós falaremos o fim dos tempos relacionado à Igreja de Cristo, a Igreja Católica, baseado principalmente no Catecismo da Igreja Católica, ok? Eu poderia pegar algumas aparições, algumas mensagens particulares. Não vou fazer isso porque eu tenho que dar uma introdução sobre revelações particulares antes de entrar em qualquer revelação particular. E isso vai ser mais para frente. Eu quero terminar esse momento agora sobre o Sagrado Magistério. Nós vamos fazer mais algumas aulas sobre a Igreja, o Sagrado Magistério, Porque são três pilares da fé católica, A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. São esses três pilares. Como eu já falei, a gente falou da Sagrada Escritura desde o início do seminário. Você pode ver as aulas anteriores, tá o link aí na descrição, ok, meus irmãos? A Sagrada Tradição eu falei agora em outubro, tá? E o Sagrado Magistério a gente já começou a falar agora em novembro e eu vou dar continuidade. Meus irmãos, nesses tempos agora tem sido falado muito sobre fim do mundo, fim dos tempos, estamos no fim dos tempos. No Instagram vem algumas propagandas de curso, tá até enjoado essa temática. Estamos no fim dos tempos, está acabando o anticristo, quem é o anticristo, qual é o sinal isso, sinal X, sinal Y, a marca da besta e um monte, e essa série de coisas que um católico não deve se preocupar demasiado. Não estou dizendo que não é para se preocupar, mas não deve se preocupar demasiado com os sinais, em saber os detalhes dos sinais. Só Jesus sabe a época e a hora. Ok, meus irmãos? Mas vamos direto ao assunto. Vamos fazer uma oração aqui breve e vamos começar a estudar o catecismo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de formação, Senhor. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo, Senhor,
que nos dê a graça, Senhor, de contemplar a Tua verdade. Dá-nos humildade, Jesus, para reconhecer a Tua palavra e sermos servidores da Tua palavra, Senhor, e não julgadores. Dá-nos humildade diante da Tua palavra, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nessa véspera da Imaculada Conceição, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos dê um pouco da humildade de Nossa Senhora. Meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica nos diz, no parágrafo 865, vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica, que recomendo que todos tenham, é a fonte segura da doutrina católica, ok? No parágrafo 865 ele diz assim: a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Esses 4 elementos principais, e nós vamos conversar sobre isso no Sagrado Magistério. Os 4 elementos principais: a Igreja é una, santa, católica e apostólica, em sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados até sua plena manifestação escatológica. Olha que interessante, meus irmãos. O reino dos céus, o reino de Deus, já está na igreja, já existe na igreja. Se você busca o reino dos céus, se você busca o reino de Deus, este reino já está em sua igreja, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E será consumado no fim dos tempos, diz ele. E esse reino, que veio na pessoa de Cristo, cresce misteriosamente nos que estão incorporados a esta igreja, até sua plena manifestação final, até sua plena manifestação escatológica. Esse é o termo. Então, todos os homens remidos por ele, tornados nele santos e imaculados na presença de Deus no amor, serão reunidos como o único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu de junto de Deus, com a glória de Deus nela. A muralha da cidade tinha 12 alicerces. Sobre ele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os irmãos, já neste parágrafo fala sobre a união, como que está relacionado a Santa Igreja com essa cidade santa descida do céu que fala em Apocalipse, que vai se manifestar no fim dos tempos. Então essa igreja será, vamos dizer, transfigurada. Como Jesus foi, a igreja será transfigurada. Ela revelará toda a sua glória no fim dos tempos. Ela é a esposa do Cordeiro. Ela é a cidade santa descida do céu junto de Deus. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? É o reino dos céus. É o reino de Deus. Assim como Jesus se mostrou glorioso na sua ressurreição. De forma que nem a Maria Madalena poderia tocá-lo. Jesus se manifesta glorioso, grandioso, poderosíssimo. Preste muita atenção. Isso tem tudo a ver com o fim dos tempos. Então, a igreja de Cristo que hoje está de uma certa forma, a igreja de Cristo que está de uma certa forma não manifestada totalmente,
Assim como os judeus olhavam Jesus de Nazaré e viam nele só um homem, não conseguiam ver Deus nele, assim hoje os homens olham para a Santa Igreja e olham só a casca, só a parte humana, a parte frágil, a parte pecadora, e não conseguem enxergar a grandiosidade de Deus. A grandiosidade de Deus. O pessoal do Facebook está dizendo que está sem imagem, outros dizem que a tela está verde. Pessoal, eu estou vendo normal aqui. No Instagram geralmente não dá essas falhas. O Facebook está dando muitas falhas. Infelizmente. Talvez seja a internet aqui. Possa estar fraca. Mas vamos prosseguir. Quem puder, entra aí no Instagram. Beleza? Meus irmãos, o corpo de Cristo, a igreja, se você viu as últimas aulas, o que é a igreja de Cristo, né? Toda gloriosa, imaculada, santa, por causa do sangue do Cordeiro, o próprio Jesus fez assim com a sua santa igreja. Vamos voltar lá no parágrafo 669 do Catecismo. Esse parágrafo faz parte do credo. O catecismo tá explicando. O Instagram tá ok, a Marina falou. Tá ok lá. Beleza? Vamos continuar. Não vou embora não, pessoal. Vamos continuar o estudo aí, que tá muita coisa boa aqui. Tá só no começo. O negócio a chapa vai esquentar. O Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte, ela fala do credo. Então nós estamos agora aqui na parte do credo que diz: donde virá julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, o julgamento, o fim. No parágrafo 669 diz assim: como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente a sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Semente e início deste reino da terra. Meus irmãos, a igreja é o início do céu. Jesus falava: o reino de Deus já está no meio de vós. É essa vivência em igreja. É essa vivência em unidade. Continua no 670. Presta atenção, meus irmãos. Desde a ascensão de Cristo, quando Jesus subiu aos céus, desde sua ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. O desígnio de Deus está sendo consumido. Estamos numa época já escatológica. Jesus subiu ao céu, já estamos na consumação dos tempos. Já estamos no fim dos tempos. Então, quando se perguntam: será que a gente está no fim dos tempos? Estamos no fim dos tempos. Já estamos no fim dos tempos. Ok? O pessoal está perguntando aqui como eu entro no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link e mandar para vocês. Consigo sim. Tem aqui, ó. Tô colocando no comentário aí agora, pessoal. O meu Instagram, vocês podem entrar. Lá tá redondinho lá, o pessoal tá falando que tá ok. Tá aí no comentário. Pessoal do Facebook. Então, meus irmãos, nós já estamos no fim dos tempos. Jesus subiu ao céu, já chegou. E aí ele fala assim, o catecismo: chegou-se a última hora. Ele está citando a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Chegou-se a última hora. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente determinada.
e de certo modo já está antecipada nesta terra, pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. Olha que lindo isso. O reino de Cristo manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham seu anúncio pela igreja. Então, nós já estamos no fim dos tempos. Essa renovação do mundo já está fixada, já começou. Ok, meus irmãos? E vai ser consumada. A consumação já começou. Estamos no fim dos tempos. Então, já temos essa resposta. O 671 diz assim: apesar de presente em sua igreja, o reino de Cristo ainda não foi consumado com grande poder e glória. Percebam, o reino de Deus já está na igreja, mas não foi consumado com grande poder e glória pela vinda do rei à terra. Esse reino é ainda atacado pelos poderes maus, embora estes já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo. Enquanto tudo não for submetido a ele, enquanto não houver novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo em seus sacramentos e em suas instituições, que pertence à idade presente, a figura deste mundo que passa. Ela mesma vive entre as criaturas que até o presente gemem e sofrem como que em dores de parto e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Por este motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Olha que interessante, meus irmãos. A volta de Jesus, nós somos conclamados a esse grito que está em Apocalipse 22, 20, a dizer: vem, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, meus irmãos. Essa precisa ser a nossa oração. Meus irmãos, o pessoal do Facebook, mais uma vez, está relatando, está dando interferência de outras vozes. Meus irmãos, numa aula que nós tivemos aqui, parece que houve interferência do Jornal Nacional. A nossa página está sendo atacada, está sendo censurada pelo Facebook. Está havendo denúncias no mundo inteiro de que o Facebook está censurando as páginas católicas, as páginas cristãs e evangélicas. Nós estamos vivendo um período de perseguição ao cristianismo. Estão perseguindo a pregação cristã. Estejam atentos a isso, meus irmãos. Estejam atentos a isso. Infelizmente, os irmãos estão relatando mais uma vez, tentativa de sabotagem do nosso estudo aqui, principalmente num tema tão importante como esse. Não é a primeira vez, já são várias. Ok? No Instagram ainda não fui censurado. Ok? Eu tenho irmãos que foram censurados no Instagram. Ainda não fui censurado. Ok? Mas vamos prosseguir. Então, meus irmãos, nós estamos como que vivendo esse reino de Cristo. Nós estamos vivendo nesse fim dos tempos. Nós estamos vivendo esse tempo que diz aqui, dores de parto, que aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Ora, o que é dores de parto? Vai haver o parto. Vai haver o parto. E é esse novos céus e nova terra. É esse reino consumado com grande poder e glória, que pode ocorrer a qualquer momento, como nos diz a palavra. No 672 diz assim o catecismo: Cristo afirmou, antes da sua ascensão, que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel.
que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas. Os discípulos perguntaram a Jesus, né? É agora que o Senhor vai restaurar? Você pode ver lá no primeiro capítulo, no iniciozinho dos Atos Apóstolos. É agora sim. E aí Jesus fala, não vos pertence conhecer os momentos que o Pai fixou em seu poder. Não nos pertence, meus irmãos, conhecer o momento. Então não escutem quem fica falando é agora. Não escutem. Porque para Deus um dia como 1000 anos como um dia. O Senhor pode vir hoje. Os sinais todos já foram do Apocalipse. Todos já se cumpriram. É muito simbólico o que está ali no Apocalipse. Se você olhar de forma simbólica, tudo foi cumprido já. O Senhor pode vir agora ou daqui a 1000 anos. Mas uma coisa é certa. Se Ele não vem, eu vou. E o encontro com Jesus vai acontecer de qualquer forma. Por isso devemos nos preparar. A hora é tremenda, meus irmãos. A hora agora é tremenda. Sendo o fim do mundo, não interessa. O que nós tivemos de genocídio com o comunismo na Rússia, na China, onde morreu milhões e milhões e milhões de pessoas. Coronavírus é fichinha, perto do que eles estão tramando aí com o governo mundial. Isso acontecendo, meus irmãos, vai haver milhões, muito mais milhões de mortes do que o que ocorreu nos regimes comunistas. E ainda que aconteça isso, não podemos dizer que estamos no fim. Não podemos dizer que estamos no fim. Mas estamos no fim dos tempos. Mas não dizer que estamos... Jesus vai voltar hoje ou amanhã ou daqui a um mês ou agora... Não. Quem diz isso está indo contra a doutrina católica. Não nos pertence conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou em seu poder de Jesus lá em Atos capítulo 1. Continua o catecismo no parágrafo 672. Eu vou retomar a frase, né? Cristo afirmou antes da sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Aí olha só o que diz o catecismo, profeticamente, para mim isso aqui é profético. O tempo presente, agora que estamos, é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. E aqui Espírito está em letra maiúscula. Significa o Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo agora, um tempo dedicado ao Espírito Santo de Deus. O tempo presente é segundo o Senhor Jesus, o tempo do Espírito e do testemunho. E aí ele cita lá, na nota, o catecismo, Atos, capítulo 1, versículo 8, é onde Jesus diz, aguardai a vinda do Espírito Santo, que aí veio o Pentecostes. A partir desse momento, nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo, o tempo da igreja. E aí continua o catecismo. Mas é também, presta atenção, um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inicia os combates dos últimos dias. É um tempo de expectativa e de vigília. Meus irmãos, que profético esse texto do Catecismo da Igreja Católica. É um tempo de expectativa e vigília. É um tempo do Espírito Santo, mas também um tempo marcado por tristeza, pela provação do mal, que não poupa a igreja e inicia os combates dos últimos dias. Esse é o tempo que nós vivemos, meus irmãos. E o Catecismo reafirma esse tempo do Espírito Santo quando ele vai falar do Pai Nosso, lá no parágrafo 2819, que ele nos diz assim: o reino de Deus não é comida e bebida,
mas é justiça e paz na alegria do Espírito Santo. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Trava-se, por conseguinte, um combate decisivo entre a carne e o espírito. Então vejam, meus irmãos, o tempo que nós vivemos são os tempos, diz o Catecismo da Igreja Católica, são os tempos da efusão do Espírito Santo. E trava-se, por conseguinte, um combate decisivo entre a carne e o espírito. É a palavra da igreja, é o sagrado magistério para nós. Continuemos lá no 673. Olha o que diz o catecismo. A partir da ascensão, quando Jesus subiu aos céus, né? O corpo, Jesus se despediu, Jesus ressuscitou, ficou mais um bom tempo aparecendo a mais de 500 pessoas, e depois ele se despede oficialmente e vai para o céu, corpo e alma. Essa é a ascensão de Jesus. E diz o catecismo, a partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória é iminente. Embora não nos saiba conhecer, saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com sua autoridade, este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento. Então, meus irmãos, a partir do momento que Jesus subiu aos céus, ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Jesus pode vir agora. Ai daqueles que dizem, não, falta acontecer o sinal XYZ do Apocalipse que eu interpretei de tal forma e ainda falta isso, falta aquilo. Cuidado. Jesus pode voltar agora. Ou daqui a 1000 anos. Mas nós vamos nos encontrar com ele de qualquer forma. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, ainda que estejam retidos tanto ele como a provação final que há de precedê-lo. Então, há algo que vai preceder a volta de Jesus, que é uma provação final. Opa! Provação final, meus irmãos. Que provação final é essa? Que provação final é essa? Eu quero citar aqui São João Paulo II, né? Na Redemptor Hominis, ele escreveu no item 95. É certo que a igreja do novo advento, igreja que continuamente se prepara para a vinda do Senhor, tem que ser a igreja da Eucaristia e da penitência. Então, meus irmãos, nós somos a igreja que se prepara para a vinda do Senhor, para a volta do Senhor. O advento que nós estamos vivendo agora é um tempo em que nós olhamos para o segundo retorno de Jesus, para a segunda volta de Jesus, para a volta de Jesus. Nós nos preparamos para isso. Mas como nos preparamos? Olhando para a primeira vinda. Olhando para Jesus Cristo, para a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para o Natal. Olhando para a encarnação do Verbo. E ali, olhando para Jesus, nas suas palavras, nas suas pregações, é esse o modo que eu devo me preparar. É esse o modo que eu devo viver em expectativa e vigília, imitando o Senhor, vivendo a sua palavra, olhando para o Cristo. Meus irmãos, se tem um modo melhor de se preparar para a volta de Jesus, é lendo os evangelhos, é vivendo a Eucaristia, é vivendo os sacramentos, vivendo a palavra da igreja, vivendo junto da igreja. Não se afaste da igreja. Não se afaste dos sacramentos. Eles são a solidez nesse momento de grande turbulência, nesse momento de tempestades terríveis, que só vai piorar, ok? Isso eu tenho certeza, olhando para os sinais dos tempos. Não falei nem de profecia bíblica. Olhando para o tempo, como Jesus fala, vocês não sabem discernir os tempos? A coisa só vai piorar. A nossa solidez está colado com a igreja. É vida sacramental.
confissão, meus irmãos. Procure correndo um sacerdote enquanto podemos nos confessar. Procure a Santa Missa enquanto temos a Santa Missa. Enquanto podemos celebrar o culto público. A hora é urgente. A hora é urgente. No 674 ele diz assim: a vinda do Messias glorioso depende em cada momento da história de seu reconhecimento por todo Israel. E aí ele vai dizer sobre a conversão dos judeus, que de uma certa forma aconteceu desde a época de Jesus, né? O que a gente chama de cristãos, são muitos judeus convertidos. E até hoje, muitos judeus se convertem. E aí ele fala dessa provação final, meus irmãos. No 673 ele falou que pode ocorrer a qualquer momento, que vai ter uma provação final. Essa provação final que eu quero terminar a aula de hoje falando um pouco mais sobre ela. No 675, eu vou fazer o seguinte, meus irmãos. O que eu tenho para falar sobre essa provação final, segundo o catecismo, é algo muito importante. E eu vou deixar para amanhã. Vou deixar para a próxima aula. Nós estamos na aula 79, eu vou terminar na aula 80. Porque ele vai simbolizar esse momento escatológico difícil que a igreja vai passar, que nós vamos passar como igreja. Ele configura isso com a cruz de Cristo. Isso tem um simbolismo profundíssimo. Profundíssimo. E eu preciso falar de forma... Se eu começar a falar agora, eu vou falar correndo, porque já deu 31 minutos. Então é melhor falar amanhã. Porque há coisas maravilhosas para serem contempladas aqui. E uma vez bem contempladas, nós vamos entender o que está acontecendo na igreja hoje. Nós vamos entender o que está acontecendo e como devemos reagir. Não é abandonar o barco da igreja. Não é. Muito pelo contrário. E que as coisas estão ruins sim, dentro e fora da igreja, e vão piorar. E vão piorar. Assim como foi com Cristo. Ok, meus irmãos? Eu vou manter a aula em meia hora, como a gente sempre faz. E amanhã eu retornarei. Amanhã a aula será às 8 horas, ok, meus irmãos? Será às 20 horas da noite. Não será às 22. Essa agora é às 22. Amanhã será às 20 horas. Então amanhã nós vamos concluir o fim dos tempos e a Santa Igreja, parte 2. Tá bom, meus irmãos? Oremos e vigiemos, tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Abençoe a cada um de nós, Senhor, e nos dê discernimento para beber dessas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, meus irmãos. A paz.